Meus amigos, que possamos mais uma vez merecer a assistência dos nossos tutores espirituais para a realização desse trabalho. A criatura humana mantém-se numa permanente corrida atrás dos tesouros do mundo. Acredita no dinheiro, deseja o ouro e batalha para conquistá-los. Do berço ao túmulo é a principal preocupação do cidadão terrestre. E se não consegue essas conquistas, ele se sente derrotado, acha que não vale nada, que é um ser desprezível, como se a vida fosse as conquistas desses tesouros. Meus amigos, a posse é uma das muitas fantasias inventadas pela criatura humana. Ela esfalfa-se nessa direção, cria-se um mito. Esse é mais um dos mitos criados pelo homem para atormentar-se. É aquela ansiedade da posse, dos desejos, quanto mais melhor. E a pessoa esquece que esse é um mundo em que as pessoas valem não pelo que são, mas pelo que possuem. É um mundo em que é mais importante ter do que ser. A posse é o objetivo, a meta. Então, em lugar de nós sermos donos das posses, passamos a ser possuídos pelas posses. Como diz o velho adágio, só vale quem tem. Esse é o quadro do nosso mundo. Nós vimos das colônias espirituais para a Terra com missões específicas importantíssimas para o nosso progresso. Mas em aqui chegando e esquecendo os compromissos espirituais, nós mergulhamos de cabeça nos valores terrestres e eles passam a conduzir as nossas vidas. Há um ditado bem ao gosto do americano que serve para ilustrar esse tema da posse. É o time is money, tempo é dinheiro. Embora seja uma colocação materialista, financista, não deixa de chamar a nossa atenção para o valor do tempo. Ou, em outras palavras, o tempo jogado fora nesse entendimento americano é mesmo que rasgar dinheiro. Essa é a visão do consumista cidadão americano. Mas se o tempo vale ouro, então Deus nos fez a todos grandes privilegiados da sorte, porque Ele nos deu a vida infinita. O que não nos falta é tempo. É que a nossa visão de cidadãos terrenos é uma visão acanhada quanto ao tempo. Nós imaginamos que a vida são esses 60, 80, 100 anos que nós vivemos na Terra. Isso não é nada. Como diz o Evangelho, o homem é um vapor que aparece e logo se desvanece. Então nós temos todo o tempo que precisarmos para realizarmos os nossos projetos, os nossos pequenos e grandes voos espirituais. Teremos tempo para isso.
Deus nos deu a vida, Deus nos dá os meios, Deus nos dá as inspirações, mas o trabalho tem que ser nosso. Meus amigos, a moeda corrente do cosmos chama-se mérito. É uma moeda assim que não tem para onde correr. Você procura os mentores espirituais da sua colônia e quer um socorro para alguém que lhe fala o coração e que está retido nas zonas inferiores. Quando você faz um pedido desse, os estudiosos do comportamento humano avaliam o nosso mérito para fazermos pleitos. A espiritualidade maior funciona com o mérito. Então, tudo o que nós fazemos de bom resulta no mérito. Nós tivemos muita dificuldade, pessoalmente, no começo dos estudos da doutrina espírita, de entender quando os mentores falam, usam a expressão, temos o que damos. Mas, bom, se eu dou, deixa de ter. Temos o que damos, mas levou tempo até que a ficha caiu. Quando nós vimos para a Terra, trazemos na nossa mala, na nossa bagagem, um certo volume patrimonial que chegará aos nossos bolsos no decorrer da existência. Isso não nos pertence, aliás, nem o corpo, nem o planeta. Por isso nós dissemos que a posse é mais uma invenção, mais uma fantasia da criatura terrena para atormentar-se. Porque posse é uma coisa muito relativa. Nós somos, no frigir dos ovos, usufrutuários a título precário. Porque nós não sabemos que momento vai tocar nas esferas espirituais a sineta da nossa volta. E isso pode ser assim na infância, na juventude, na idade adulta ou na idade avançada. Nós não sabemos quando. De repente acontece alguma coisa e nós estamos no mundo espiritual. Aí vamos fazer uma avaliação do que nós fizemos desses empréstimos que foram nos dados em confiança. Então, meus amigos, o mais importante é sabermos valorizar com sabedoria o nosso tempo. Mãos e cabeça ocupadas geram progresso. E a natureza nos dá aulas homéricas de produtividade. Em a natureza não há descanso. Tudo se movimenta, tudo evolui, tudo trabalha nos reinos naturais. Então nós temos que dar a nossa contribuição, e foi para isso que nós vimos para a Terra. Tempo e trabalho é um binômio da construção da nossa alma. Jesus disse que o Pai trabalha e eu trabalho também. Então, quem imagina Jesus sentado num trono de ouro, sendo servido pelos anjos, e aplaudido por uma multidão que disse assim, eu creio no Senhor, pronto. Já vai para aquele jardim florido para aplaudir o Cristo sentado num trono de ouro. Isso é uma concepção medieval. Isso é obscurantismo. Jesus é o grande trabalhador, é o maior operário que a Terra já conheceu ou conhecerá. Toda a geologia terrestre é obra do Cristo. Ele foi o insigne autor de todos os valores planetários para nos oferecer os meios físicos que nós precisamos
para a nossa evolução espiritual. Então, meus amigos, tudo que vimos receber na Terra é parte de uma programação. Agora, quando nós abrimos mão dessa programação, desses valores, a favor dos mais necessitados, nós conquistamos o mérito. Esse patrimônio, ele se filia à nossa alma para sempre. São conquistas imortais, quando nós sabemos servir ao nosso próximo. Não como um perdulário, eu vou sair pela rua assim, jogando nota de R$ 50 para o alto, pegue quem quiser. Isso é um bom caminho para aquele hospital psiquiátrico. Isso é uma descaridade, isso é uma estupidez. A caridade é silenciar uma ofensa, fazer que não ouviu uma palavra desconfortável, uma expressão injusta a nosso respeito, isso é caridade. Doação é filantropia, que nem sempre é caridade. Aqui sempre o companheiro que faz os avisos aconselha não dar dinheiro aqui na porta, porque está alimentando o alcoolismo. Então, esse donativo não é caridade, é desencaminhamento de alguém doente. E nós dizemos isso com imenso pesar. A casa já fez 1000 esforços para solucionar esse problema, mas você nunca vai ajudar quem não quer ser ajudado. Ajudar o beneficiário da ajuda tem que vir ao encontro de quem ajuda, senão essa equação não se realiza, não se efetiva. Então, meus amigos, é aproveitar bem o tempo também na caridade e no estudo. Aproveitamos magnificamente o tempo lendo os livros espíritas, porque eles nos esclarecem, até preventivamente. Nós vamos errar menos se estudarmos as obras espíritas, especialmente as obras básicas da codificação, aquele Pentateuco kardeciano extraordinário que faz uma falta enorme nas nossas vidas. Então, meus amigos, nós consideramos o tempo que gastamos no estudo da doutrina espírita um tempo economizado, que nós vamos construir um ambiente saudável para nós e para os que nos cercam. Mas quando nós falamos do bom aproveitamento do tempo, existe uma palavrinha mágica que se chama planejamento. Quem não tem planejamento não chega a lugar nenhum. Então, nós temos 2 tipos de pessoas. Aquelas que fazem as coisas à medida que elas vão aparecendo. É aquele bombeiro que sai a apagar incêndio. Então, corre aqui, corre ali, e vai tocando segundo as circunstâncias. E há aquelas pessoas que sabem planejar, que têm uma boa agenda. Então, essas pessoas imaginam onde querem chegar e fazem todo um planejamento, estabelecem datas, vencimentos, compromissos, tudo planejado. Não deixam de serem atropeladas essas pessoas pelas circunstâncias da vida, que são assim. Às vezes você acorda de manhã, olha a sua agenda, hoje eu vou fazer isso, isso e isso. Acaba fazendo aquilo, aquilo, aquilo. Mas o planejamento está ali presente, para que a pessoa possa, com menor esforço, produzir mais e chegar aos objetivos planejados. As pessoas que correm atrás dos acontecimentos, elas não têm uma meta.
inclusive metas espirituais. O que eu quero vencer na minha personalidade? Tal coisa. O que eu devo fazer para vencer essa coisa? Eu tenho que fazer isso. Põe lá no seu planejamento. Planejamento financeiro todo mundo faz até de cabeça. Principalmente nós que vivemos de valores pequenos, não precisamos nem de agenda para isso. Tais os pequenos compromissos que temos. Mas os compromissos espirituais, que são os compromissos reencarnatórios. Quando nós estamos assim, meditando nos nossos compromissos espirituais, nós somos inspirados. Há uma frase de Jesus que a gente deve ter essa frase na nossa cabeça sempre. Disse o Cristo: não há um fio de cabelo da vossa cabeça que caia sem que Deus saiba. O que Jesus quis dizer com isso? Que as coisas infinitamente pequenas são por Deus analisadas permanentemente. Então, quando nós vamos planejar as nossas conquistas espirituais, Deus está presente para nos inspirar os caminhos. E se nós não fizermos isso, nós terminamos a vida e olhamos para trás, nós fizemos 1000 nadas, 1000 bolhas de sabão, trabalhamos muito e construímos pouco. É a questão do planejamento. Ainda no outro dia eu me lembrava de uma pessoa amiga, um casal amigo, muito amigo, que eles moravam num grande apartamento em frente à linha férrea, a estação do trem. E tinha na frente uma janela grande. Então a dona da casa, que era uma excelente pessoa, mas nesse ponto do fator tempo, essa pessoa era assim um desastre. Ela se debruçava na janela e ficava olhando os trens passando. Então, o trem parava na estação, soltava uma porção de gente e ela ficava: lá vem dona fulana, puxa, acho que ela foi em tal lugar. E o seu fulano está chegando, olha, ele está trazendo um pacote. E ela ficava horas olhando a estação do trem, todos os dias. Então, a casa, o almoço saía às 16h, não podia ser diferente. O fogão não trabalha sozinho, ele ajuda. As ferramentas de cozinha ajudam, mas não trabalham sozinhos, precisam de mãos hábeis para que saia o almoço. Então, se você queria almoçar na casa desse casal, vá às 16h. Então, meus amigos, nós, às vezes, somos perdulários, displicentes com o fator tempo e deixamos de fazer coisas essenciais, necessárias para o nosso futuro espiritual. O Chico Xavier e a dona Ivone do Amaral Pereira, que era uma amiga da nossa família, eles deixaram, em matéria de tempo, deixaram lições imortais. A dona Ivone nunca casou, mas foi dedicada à sua própria família. E ela nos legou uma série de livros excepcionais, livros que mudaram a nossa vida para melhor. Qual não é a nossa gratidão ao lermos os livros da dona Ivone do Amaral Pereira? Já fizemos aqui uma palestra exclusivamente a respeito dela. Ela foi uma trabalhadora espírita extraordinária. Ela escrevia os livros e se dedicava a aplicar passe no centro espírita. Às vezes, a casa ficava sem um presidente, ela subia a presidência. Nunca deixou de atender aquela porção de gente
que ia à casa e que queria falar com a Dona Ivone. Ela foi, assim, uma trabalhadora extraordinária. E nos deu livros, assim, extremamente saborosos, como O Cavaleiro de Lumière. É um livro importantíssimo, escrito por Camilo Castelo Branco, pela sua pena, de Memórias de um Suicida. Acho que é um livro de cabeceira. Ninguém deveria passar por esse mundo, mas ninguém mesmo, sem ler Memórias de um Suicida. Primeiro que é um livro muito bem redigido. Camilo Castelo Branco, ele usa um pseudônimo no livro, naquela época em que o livro foi escrito por ele, pela pena da Dona Ivone, ele ainda contava em Portugal com familiares encarnados. Então, para não criar constrangimentos, o livro recebeu dele um pseudônimo. Ele mudou um pouco, continuou Camilo, mas com um sobrenome diferenciado. Então, Camilo Castelo Branco foi um artista das letras. Ele foi, sem dúvida, um beletrista. E o livro é magnificamente bem escrito. E nos apresenta toda a história do suicídio em cores muito vivas. Chama nossa atenção para os estágios espirituais dos suicídios, que são regiões assustadoras. Não convido ninguém a conhecê-las, nem como visitante, porque são regiões realmente para espíritos fortes, porque as sequelas após o suicídio são alarmantes, deformadoras, assustadoras. A Dona Ivone é uma sombra perto do Chico Xavier. O Chico, em matéria de tempo, há uma passagem bastante pitoresca da vida do Chico. O Chico era o marmitão da casa. O pai do Chico foi pai de 15 filhos. 9 com a primeira esposa e 6 com a segunda. Quando a primeira faleceu, ele casou-se em segundas núpcias. Como se não bastasse 9 filhos, ele arranjou mais 6. Então, o Chico era o marmitão da casa. Então, o Chico levantava cedo, fazia um monte de coisas dentro de casa e saía voando para o trabalho. E aí, perto da casa dele, havia um bar, um bilhar. O nome do bilhar era Alegria das Bolinhas. Então, o Chico passava ali cedo e já tinha uma turminha esperando o bilhar abrir. Quando abria, eu ficava lá, jogando bilhar o dia inteiro. Lá na hora do almoço, voltava o Chico correndo e o pessoal está lá no bilhar. Aí ele chegava, fazia um monte de coisas, almoçava correndo, voltava para o trabalho e o pessoal lá nas bolinhas. À noite, o Chico tinha que ir para o centro espírita, tinha que fazer o jantar, um monte de coisa, e o pessoal lá nas bolinhas. Aí um dia o Chico perdeu a paciência. Passou, eu te mas tá vendo só? Eu não tenho tempo de me coçar. E esse pessoal passou o dia inteiro jogando bolinha. Aí o Emmanuel apareceu para o Chico. Sou Chico. Presta atenção, Chico. Esses irmãos nossos, é preferível que eles fiquem jogando bolinhas aí no bilhar, porque se você tirar isso deles, eles vão fazer coisas piores. Então é melhor que eles se ocupem com uma coisa que mal nenhum vai fazer. E aí nós trazemos essa lição do Chico para tudo que nos cerca. Às vezes nós criticamos, passamos ali no bar, tá uma turma tomando cerveja. É preferível tomarem a cerveja do que fazerem coisas piores. É preferível ir para o Pacaembu assistir jogo de futebol
do que fazer coisas piores. Vai por aí. Então, se Deus permite a existência do esporte no mundo, é para preencher as mentes que não podem fazer algo de melhor. O Chico nos deu quase 400 e tantos livros. Mais ou menos 420 escritos só por ele, e mais alguns, cerca dos 50 livros, escritos com a coparticipação de outros escritores, que não vem o caso no momento. Mas deu 400 e tantos livros. Meus amigos, experimente você escrever um livro. Experimente, tente. Idealize uma coisa que você domina bem, tal assunto, isso aqui eu conheço profundamente. Escreva um livro sobre o que você sabe. Você vai ver o tamanho da dificuldade. Porque nós lidamos com um idioma, que é a língua portuguesa, que eu não sei se existe no Brasil, em Portugal, em colônias portuguesas, alguém que conheça essa língua totalmente. Há os que sabem mais e os que sabem menos, mas duvido saiba tudo. É uma língua muito complexa. É muito difícil tanto falar quanto escrever na língua portuguesa. Então, pegar os nossos pensamentos e pôr no papel é a tarefa das mais complicadas. Mesmo aquele assunto que você tem um grande domínio sobre ele. Matérias técnicas, por exemplo. Aí, depois de escrito esse livro, você tem que procurar um professor em português, um revisor. Aí ele altera metade do que você escreveu. Aí você tem que reescrever o livro com as novas ideias do revisor. E vai por aí. Agora, isso é um livro. Porque depois, esses originais têm que ir para uma editora. E a editora tem que mandar para uma gráfica. É uma batalha que custa muito dinheiro. Não é barato. Não. Um amigo nosso nos pediu para fazer uma pesquisa nesse sentido, e nós procuramos uma editora para tomar informações sobre a publicação de um livro. Não era nosso, era de um amigo nosso. Eu fiquei assustado com os prazos e os valores envolvidos. Então, tudo isso é muito complicado, muito trabalho. Agora, um livro, agora imagine 420, 430 livros da Lavra do Chico Xavier. O Chico era capaz, quando ele estava escrevendo aqueles romances romanos de Emmanuel, como Paulo Estevão, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, o Chico passava, quando terminava a sessão do Centro Espírita, ele se trancava num quarto e ia psicografar. Psicografava até o amanhecer do dia. Depois tomava café e ia para o trabalho leve, saltitante, sem cansaço nenhum. É ajuda espiritual. Nós não conseguimos fazer isso. Uma noite mal dormida já é uma tragédia. Imagine sequências de noite. E o Chico não sentia nada. Para ajuda espiritual. Então, meus amigos, nós devemos muito ao trabalho do Chico. Então, se pergunta, além de escrever os livros, o Chico participava do Centro Espírita, participava do movimento espírita, viajava, atendia multidões, filas quilométricas para falar com o Chico, fazia sessões públicas, e ninguém nunca viu o Chico rasgado ou sujo, ou faltar aos compromissos. Estava lá presente a tempo e a hora sempre, porque o Chico tinha planejamento. Não parece, a gente olha aquele Matuto Mineiro, o Chico era muito organizado e certamente deveria ter uma secretária do mundo espiritual das mais eficientes. A agenda do Chico era cheíssima e ele dava conta de tudo. Nunca o Chico fez cara feia para atender uma pessoa.
Muito ao contrário, eram multidões a procurar o Chico. E isso tendo escrito mais de 400 livros. Então todos nós devemos um reconhecimento à pessoa do Chico Xavier, de tudo que ele nos deu pelo seu trabalho. E principalmente esse exemplo, que é um exemplo inesquecível de organização, de trabalho, de paciência, de tolerância. O Chico ia a emissoras de rádio, fez vários programas de televisão. Quem não assistiu Pinga Fogo? Muitas pessoas assistiram as fitas gravadas, assisti pessoalmente quando o programa foi ao ar 4 vezes, de varar horas a fio. E lá estava o Chico presente, respondendo os questionamentos magnificamente, dando grandes lições, grandes instruções para nós conduzirmos a nossa vida com felicidade, com acerto. Então, meus amigos, jamais esqueçamos de nos organizarmos para cumprirmos os nossos objetivos, planejar as nossas ações. E uma vez planejado, trabalho. Nunca esqueçamos que Jesus disse que o Pai trabalha e eu trabalho também. Então, quem acha que Jesus está lá num céu teológico, assim, que é um jardim florido, e um trono de ouro, isso é uma tolice que não tem tamanho. Jesus é aquele grande executivo do planeta Terra, que administra todas as falanges espirituais, trabalha com os espíritos construtores, que estão trabalhando até o nosso arcabouço físico. Eu vi no Museu de História Natural, em Nova York, uma reprodução técnica, científica, de um espécime primitivo. Era assim, difícil você distinguir naquele gurilão um ser humano. Mas lá embaixo estava escrito em inglês que era um espécime humano obtido, fóssil, conseguido numa região da Etiópia, onde é rica em fósseis. Eles juntaram os pedaços, os cientistas, e fizeram aquele protótipo. Então a gente olha aquilo assim, meu Deus do céu, nós éramos isso aí? Como é que nós somos hoje? Um pouquinho melhores, né? Ainda temos pelo, mas nem tanto. Era um bichão assim de 2,5 metros de tamanho, uma força descomunal. Era o homem da época. A chegar na nossa condição de hoje, assim, bonitinho como nós somos, um progresso enorme. E isso não acontece por acaso. Meus amigos, o acaso não é nada. E o nada não constrói nada. São os espíritos construtores que vão trabalhando os genes para ir transformando a massa humana até chegar daquele protótipo que vimos no museu às condições odiernas, que ficamos bem mais encantadores em relação ao passado. E isso não é por acaso, isso é trabalho, não é passe de mágica. Então Jesus, esse grande trabalhador, que sabe aproveitar o tempo e trabalhar muito dentro de um planejamento. Imagine, amigos, o que não seremos nós daqui a alguns milhares de anos. Estaremos bem mais acabados, bem mais grandiosos, com a ciência lá na frente a ajudar o nosso progresso biológico. Meus amigos, o Senhor nos guarde, nos abençoe e continue nos ajudando a planejarmos e trabalhar. Que Ele nos abençoe. Muito obrigado.